Boa, pessoal. Meu nome é Patrícia Santiago, eu sou médica e vamos para mais um episódio Além do Peso. Exatamente, doutora Patrícia. Vamos falar hoje sobre qual tema? Tipos de cirurgia bariátrica. As técnicas cirúrgicas bariátricas. Técnicas cirúrgicas, né? Estamos aqui com o nosso já cadeira cativa, Roberval Costa, né? Tu vai ensinar pra gente as técnicas cirúrgicas hoje, doutor Roberval? Ao contrário, doutor Fábio, o convidado hoje é o senhor, o entrevistado hoje é o senhor, né, doutora Patrícia? Nosso ilustríssimo. Olha o desafio, mas eu tenho certeza que vocês duas sabem mais de técnica cirúrgica do que eu. Vocês só não sabem operar porque não foram... Esse é modéstia. Vocês só não sabem operar porque não foram treinados, mas se soubesse, tivesse treinado, operava. Oh, modéstia, esse rapaz, esse jovem. Né? A modéstia é meu defeito, já falei pra você. A modéstia é meu problema, né? O dia que eu resolver isso, eu sou cara perfeito. Mas vamos lá. Vamos para esse episódio hoje, que é importante porque os pacientes têm muitas dúvidas a respeito das técnicas cirúrgicas que nós utilizamos. Quem escolhe, qual a técnica, por que isso, por que aquilo. Então surgem muitas dúvidas mesmo a nível de consultório. E passar isso para vocês dois, né, que estão no dia a dia com o paciente, passar isso para os nossos seguidores aí que estão nos acompanhando agora também é muito importante e vai facilitar muito o entendimento do que vai ser feito. E aqui, eu estou aqui para tirar a dúvida de vocês. Vamos fazer esse bate-volta aqui com vocês dois para que eu possa ajudá-los também a nível de consultório e ajudar as pessoas que estão precisando entender. E é muito importante a gente saber e a gente conversar, né, aqui, discutir um pouquinho. Então, nós não podemos esquecer que é muito importante a gente lembrar que a cirurgia bariátrica ela é uma ferramenta. Uma ferramenta que você vai ser utilizada dentro dessa pandemia, né, dentro dessa doença que é a obesidade. Então, como nós estamos dentro de um serviço, que é um serviço de obesidade, é um serviço de tratamento da obesidade, que é o STO, então, nós temos hoje vários tipos de tratamento. Então, quem vai escolher qual o tratamento melhor para ele, né, com a orientação de um profissional, é óbvio que é o paciente. Então, se ele vai querer uma cirurgia bariátrica, se ele vai querer um tratamento clínico, se ele vai querer, né, somente o conservador, então ele vai optar. Então, é muito importante a gente frisar isso aqui, porque muitas vezes as pessoas falam, mas a cirurgia bariátrica não, né? A gente já ouviu, quantas vezes nós já ouvimos, né? Porque a cirurgia vai mutilar o paciente, né? Então, é dentro de uma ignorância que a gente tem que imaginar que aquela cirurgia, ela não é uma cirurgia mágica, mas que é uma cirurgia que ela é usada como uma ferramenta para que o paciente consiga adquirir aí o que ele mais busca, que é a saúde. Exatamente, como a senhora falou. Nós temos hoje uma doença extremamente complexa de ser tratada, chamada obesidade. Né? Que tudo que vir é bem-vindo para ajudar. Sim. Né? Se nós imaginarmos que, quando pensamos em resultados de paciente com obesidade acima de grau 3, a nível de longo tempo, a cirurgia bariátrica ela tem um resultado muito bom, ela supera qualquer outra estratégia para esse perfil de paciente. E até esses pacientes eles voltam a ganhar peso, então a gente vê o tamanho da gravidade que é as doenças obesidade. Né? Então hoje nós temos a cirurgia bariátrica, como o senhor falou, tem os tratamentos com os protocolos injetáveis, tem as estratégias nutricionais, e que quando você para pensar, em vez de você fazer um ou outro, por que não fazer os 3? Por que não fazer 2? Por que não juntar? Então a ideia é essa, é que nós possamos usar todas essas estratégias que nós temos em benefício do nosso paciente e aplicar para aquele paciente aquilo que é melhor para ele, poder oferecer para o paciente o que é melhor para ele. Porque tem paciente que não tem perfil para bariátrica, ele se encaixa no tratamento clínico, ele se encaixa numa estratégia nutricional, numa reposição de vitamina que esse paciente precisa fazer, que muitas vezes ele precisa de repor, por isso que ele não consegue emagrecer, associado à atividade física, associado, enfim, N coisas que a gente precisa trabalhar com esse paciente. Não é uma única coisa. Por ser uma doença multifatorial, quanto mais ferramentas tivermos, melhor será o resultado desse paciente, não tenho dúvida. E a cirurgia bariátrica é uma das ferramentas. É uma das ferramentas que a gente tem em mãos hoje para poder auxiliar no tratamento da cirurgia da obesidade. Muito, muito, muito bom. E aí, doutor Fábio, a gente pensando na cirurgia bariátrica agora, a gente pode começar perguntando para você quais seriam as técnicas hoje mais utilizadas e quais as diferenças que nós temos entre elas. Perfeito.
hoje, basicamente, nós temos 3 técnicas chanceladas pelo CFM. O que é chancelado? São técnicas autorizadas para que o cirurgião possa fazer. Que é o bypass gástrico, é uma das mais antigas, o duodenal switch e o sleeve, tá? São as 3 técnicas que legalmente eu posso fazer. Já está a nível de estudo algumas outras técnicas para cirurgia metabólica, com algumas variantes de alça intestinal. Não dá para explicar aqui para vocês tecnicamente falando, porque são algumas nuances que precisariam de alguma coisa, de figuras para poder explicar. Mas são já variantes, já pensando na parte metabólica do paciente, que é a cirurgia mais direcionada para o paciente diabético. Então já tem algumas variantes que estão em estudo e eu acredito que em breve o CFM vai estar aprovando também para que a gente possa utilizá-la também nos nossos pacientes. Aproveitando que as mais comuns são a bypass e a sleeve, qual a diferença de uma para outra? E aproveitando, qual hoje o senhor utiliza mais? Perfeito. Eu vou explicar aqui primeiro aqui na figura, Roberto, a diferença entre o sleeve e o bypass. Eu vou explicar o sleeve aqui para vocês. Então, essa primeira técnica que eu vou mostrar aqui na figura é a cirurgia de sleeve, ou, na verdade, o nome dela é gastrectomia vertical. Ela é chamada informalmente como sleeve, tá? Eu trouxe aqui uma figura para vocês de 2 estômagos. Esse estômago aqui, ele está na forma original dele. A gente observa que ele não tem nenhum corte. É o estômago prévio antes da cirurgia, tá? O alimento entra pelo esôfago, cai aqui na câmara gástrica e segue o fluxo dele aqui no duodeno. Quando nós fazemos a gastrectomia vertical, nós simplesmente fazemos uma ressecção gástrica, por isso que se chama gastrectomia. Eu retiro essa porção maior do estômago, tá? Eu entro fazendo uma linha de grampeamento aqui paralela à pequena curvatura e retiro a maioria do estômago. Retirando boa parte, o paciente fica com uma restrição alimentar. Então, o estômago, que imagina que esse estômago tivesse uma capacidade de 600 ml, a gente deixa ele em torno de 15%, que vai dar em torno de 100 a 150 ml de capacidade gástrica. E isso dá o fator restritivo da gastrectomia vertical. Sim. E, além disso, ele também acelera o esvaziamento gástrico. E quando ele acelera esse esvaziamento gástrico aqui, porque ele se torna menor, o que acontece? Esse alimento vai chegar mais rápido na parte distal do intestino e nesse ponto aqui ele passa a ativar também a produção de GLP-1. E isso faz com que ele também tenha um fator metabólico também. Não é só restritivo, ele também é uma doença metabólica, porque ele também é uma cirurgia com cunho metabólico, porém não tão potente quanto o bypass, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, mas ele também tem esse fator. Então, para pacientes que não têm grande excesso de peso, depois eu vou falar para vocês qual a técnica, o porquê de cada técnica, essa seria uma boa opção técnica cirúrgica. Ok? Eu vou passar para outra figura aqui, Dr. Roberval, que eu vou conseguir mostrar para vocês de imediato a diferença do bypass para o sleeve. Nessa aqui já é a cirurgia de bypass gástrico. Vocês observam que até a figura é um pouco mais complicada. Aqui à esquerda nós temos o estômago original antes da cirurgia e à direita nós temos o desenho do estômago operado. O que nós fazemos aqui nessa cirurgia? A diferença primária dela, nós não ressecamos nada de estômago. Eu faço uma septação gástrica aqui, onde está pontilhado aqui, tá? Eu isolo a parte do estômago, eu crio um estômago pequeno, é o primeiro tempo da cirurgia. Depois que eu crio esse estômago pequeno, eu venho aqui na parte da transição entre o duodeno e o jejum, eu faço um corte aqui, que é uma enterectomia, pego essa parte distal do jejum e levo aqui para cima. Observa a figura aqui ao lado aqui, como é que fica. Ó. Eu levei essa parte do intestino e fiz essa emenda aqui, do estômago com o intestino, na parte do jejum. E essa através de uma gastroenteroanastomose. Então eu faço uma ponte. O alimento não cai mais na bolsa gástrica grande, que ela fica isolada, que a gente chama de estômago excluso, que é a porção desviada do estômago. E ele não cai mais nessa bolsa e ele não passa aqui
e em todo o duodeno e uma parte do jejum. Por isso que se chama bypass gástrico. E uma das grandes diferenças dessa cirurgia é que o alimento chega muito rápido aqui na parte distal do intestino e ativa muitos hormônios incretínicos. Por isso que ela é uma cirurgia com potencial metabólico muito maior do que o sleeve, porque o alimento já chega direto no intestino. Além do fator restritivo, porque olha o tamanhozinho da bolsa gástrica que fica. Um paciente desse consegue comer em torno de 100 a 150 gramas de comida depois de 6 meses de operado. Então, ela, além do fator restritivo, nós temos aqui também um fator metabólico muito importante por conta dessa velocidade com que o alimento chega na parte distal do jejum. Tá ok, pessoal? Então, as duas figuras que eu queria apresentar para vocês eram essas, onde a gente consegue mostrar a diferença básica entre um sleeve e entre um bypass. Tá ok? Perfeito, doutor Fábio. E qual é o critério que você usa para escolher qual técnica a ser utilizada com determinado paciente? Perfeito. Definir a técnica. Tá, deixa eu só voltar aqui que o doutor Roberval me perguntou aqui qual eu mais realizo. Tá? Depois eu vou para a sua resposta. Sim. A técnica que eu mais realizo hoje é o bypass gástrico. Por que é o bypass gástrico? Porque ele tem menos contraindicação. Tá? Aí já entra na sua resposta do critério que eu utilizo para escolher. Tá? Então, a técnica que eu realizo hoje é o bypass gástrico. É uma média de 80% de bypass e 20% de sleeve. Tá? Uhum. Eu sempre falo para os meus pacientes que se eu pudesse, eu faria um sleeve em todo mundo. Tá? Por que eu faria um sleeve em todo mundo? Porque o sleeve ela é uma cirurgia menos agressiva. Tá? Porém, o sleeve tem muitas contraindicações. Se ela precisa ser mais bem escolhida. Porque se eu fizer um sleeve em todo paciente, provavelmente eu posso não errar, não digo errar, mas eu posso não ter aquele resultado, aquele êxito que eu precisaria para cada paciente. Como eu não posso fazer sleeve em todo mundo e existem muitas contraindicações, eu acabo fazendo mais bypass. Mais bypass, né? Exatamente. E o que eu uso para definir isso? Deixa eu pegar aqui o que não seriam contraindicações absolutas para sleeve, tá? Eu vou pegar as contraindicações do sleeve. Seriam algumas objeções para sleeve. Primeiro, o paciente ser super obeso, tá? Um paciente super obeso, eu estou falando de um paciente de 180, 200 quilos, 250 quilos, se eu fizer um sleeve nele, por ele ter um potencial metabólico um pouco menor, talvez esse paciente não consiga sair da obesidade. Então, eu já vou ter um paciente, imagina que um paciente pesa 200 quilos, eu trago ele para 130 quilos. Já é um resultado fantástico quando você pensa na cirurgia. Porém, pode gerar um certo tipo de frustração para o paciente. Por quê? Porque ele vai acabar não conseguindo chegar no seu peso adequado. Isso pode gerar problema. Uma outra contraindicação, não é contraindicação, mas uma outra objeção para a cirurgia de sleeve também, é o paciente quando ele é diabético. Para o paciente diabético, a melhor técnica é o bypass, porque ela tem um potencial metabólico maior. Então, esse paciente acaba controlando melhor os seus índices glicêmicos. Não só diabetes, mas quando ele tem uma doença metabólica maior, ele acaba controlando melhor seus índices glicêmicos, sua pressão, sua síndrome metabólica, gordura no fígado, entre outras doenças metabólicas que a gente conhece. Então, essa seria uma outra objeção para que eu não pudesse fazer um sleeve nesse paciente. E uma terceira objeção, que é muito comum também, é a doença do refluxo. O paciente, quando ele tem uma hérnia de hiato, se eu insistir com esse paciente e fizer um sleeve nele, eu posso fazer com que esse paciente tenha muito refluxo depois da cirurgia. Eu posso fazer com que ele piore o seu refluxo. E eu fazendo com que ele piore o seu refluxo, eu vou piorar a qualidade de vida desse paciente, que não é em nenhum momento nosso propósito piorar a qualidade de vida do paciente. Sim. Muito pelo contrário, melhorar. Tá? Então é por isso que muitas vezes a gente acaba fazendo menos sleeve do que o bypass. E como eu penso que não é a cirurgia bariátrica que vai resolver o problema do paciente, é a mudança de estilo de vida que ele precisa ter, se eu pudesse, eu faria um sleeve em todo mundo. Porque o sleeve ele vai trazer o paciente muito próximo do seu peso ideal, ele vai conseguir o propósito que é perder peso. Imagina um paciente que pesa 120 quilos que precisa pesar 60. O sleeve consegue fazer isso? Consegue. Nós temos vários pacientes operados de sleeve que conseguem isso até mais, entendeu? Só que se esse paciente for diabético, se esse paciente tiver doença do refluxo,
Não vai. Não vai. Eu posso piorar a qualidade de vida dele, por isso que a gente acaba optando por fazer um bypass com a cirurgia de um potencial um pouquinho maior do que o sleeve. O duodenal switch praticamente não está sendo feito mais hoje. Por quê? Porque ele traz complicações, não é complicações, ele traz incômodos muito grandes para o paciente de diarreia. Então, aquele paciente que ele acaba tendo muito diarreia, em alguns casos, o índice de desnutrição é um pouquinho maior. Então, é uma cirurgia que cada vez mais está caindo em desuso. Tá? Hoje, eu acredito, não tem estatística aqui apropriada para dizer para vocês, mas eu acredito que muito próximo de 99% das cirurgias hoje quando se fala nessas três técnicas, bypass, sleeve, duodenal switch, tá entre sleeve e bypass. Sleeve e bypass, né? Doutor Fábio, só pulando aqui rapidinho, tá, doutor? Não. Quando se fala na bypass e potencial metabólico que o senhor fala, isso quer dizer que o paciente consegue ter uma perda de peso muito maior do que a sleeve, é isso? Potencial metabólico? Não, potencial metabólico não. Quando eu falo em potencial metabólico, eu estou falando em... Só para esclarecer para o nosso Isso, ouvinte. eu não estou falando de perda de peso não, tá, Roberto? Porque a perda de peso das duas, quando o sleeve é bem feito, é muito parecido. Sim. Eu estou falando em controle das doenças metabólicas, que é hipertensão, diabetes, síndrome metabólica, gordura visceral. Para o paciente que tem as doenças metabólicas, que são as doenças associadas à obesidade, o bypass é uma cirurgia melhor, sim. Se eu pego um paciente que ele é diabético, um paciente que ele é hipertenso de difícil controle, um paciente que ele tem aquela gordura visceral muito grande, eu não tenho nenhuma dúvida de que o bypass é uma cirurgia melhor para ele. Seria uma pergunta que eu iria fazer. Qual seria a técnica que melhor controla essas comorbidades? Controla essas comorbidades. Agora, se eu pego um paciente que ele tem pouca comorbidade, que o propósito maior dele é a perda de peso, é um paciente que tem um IMC na casa paciente que fosse uma obesidade grau 2 e tivesse só esteatose hepática. Um paciente com obesidade grau 2, com pouca comorbidade, gordura no fígado, ele é um excelente candidato para poder fazer um sleeve. Por quê? Ele vai conseguir chegar no peso dele que ele precisa chegar com uma cirurgia que tem um comprometimento do ponto de vista menos agressivo. Eu gosto de usar esse termo. Menos invasiva, né? Menos agressiva. É uma cirurgia menos invasiva, porque eu não desvio o trânsito de intestino. Eu não mexo na parte absortiva desse paciente. Só vai comer menos. O paciente só vai ter uma redução na quantidade de alimentos. Cirurgia restritiva, né? Ela é mais ela também tem um fator metabólico menos, não, mas ela é mais restritiva do que metabólica. E não é desabsortiva. Ela não tem o fator desabsortivo. Não tem. Por ela não ter o fator desabsortivo, ela é uma cirurgia menos agressiva. Por ser uma cirurgia menos agressiva, se o propósito é puramente chegar no peso ideal, perfeito, é uma boa opção. Sim. É por isso que eu falei lá no início da conversa para vocês. Se eu pudesse, eu faria sleeve em todo mundo. Por quê? Porque é uma cirurgia menos agressiva. Sim. Eu até brinco com os pacientes. Se eu fizer um sleeve em você, Roberval, se você desaparecer, no máximo que vai acontecer com você vai voltar obeso novamente. Você não vai voltar aquele paciente doente, desnutrido, com deficiência nutricional, que quando o paciente desaparece do bypass, a gente sabe que isso pode acontecer. Não necessariamente vai acontecer, mas pode acontecer. Do sleeve, não. Do sleeve ele não vai ter, ele diminui esse risco. É óbvio que, gente, quando eu estou falando um paciente a médio e longo prazo, tá? Sim. No primeiro ano, o comportamento é exatamente o mesmo. Tá? No primeiro ano do bypass e do sleeve, o comportamento é o mesmo. O paciente tem que suplementar tudo, o paciente do sleeve, o paciente do bypass, ele precisa fazer todos os acompanhamentos e suplementações. Porque se ele não fizer, porque a restrição é muito grande, ele vai ter problema. Inclusive os protocolos nutricionais que a gente usa, né, doutora, são os mesmos. Isso, eu ia voltar a pergunta para você, doutor Roberval. No sleeve e no bypass, tem alguma diferença nos protocolos nutricionais? São os mesmos. São exatamente os mesmos. Por quê? Porque no primeiro ano o comportamento é exatamente o mesmo. São os mesmos. De suplementação de vitaminas, doutora Patrícia, tem alguma diferença dos pacientes de sleeve ou bypass? A gente vai depender realmente de algo que a gente percebe, a gente encontra uma deficiência menor no paciente que é sleeve. Exatamente. Né? Ele tem aí uma deficiência, ainda mais se esse paciente teve ali uma boa reposição no pré-operatório. Né? Mas realmente no paciente que faz a cirurgia restritiva e desabsortiva, que é a bypass, a deficiência é maior. Isso por quê? Porque o alimento não passa no duodeno. E tem muitos nutrientes que são absorvidos ali no duodeno, né? Principalmente as vitaminas do complexo B, o ferro. Né? O zinco. O zinco. Então, esse paciente precisa fazer essa suplementação. Tá? A médio e longo prazo, quando eu falo médio e longo prazo, eu estou falando de 5 anos para frente, isso diminui.
praticamente a mucosa intestinal dele ela se adapta e ele consegue fazer a absorção. Porque a gente vê paciente de 5 anos que praticamente não tem alteração desses deficiência nutricional de vitaminas. Às vezes o que fica é o ferro, por conta que realmente come menos, está comendo menos. Está comendo menos também. Então, a médio e longo prazo, essa mucosa intestinal se adapta. Mas a curto prazo, quando eu falo em primeiro ano, não tem diferença nenhuma. Tá? Quando a gente fala um tempo, estica um pouquinho mais a linha do tempo, dá essas alterações. Sim, sim. Aproveitando, tá, doutor Fábio, já que está falando de técnicas, né, da cirurgia bariátrica, a cirurgia metabólica, consegue definir para a gente o que seria a cirurgia metabólica? Inicialmente, as coisas na medicina elas vão sendo descobertas ao acaso. Eu vou contar aqui 2 histórias para vocês poderem entender. Por exemplo, o sleeve ele foi criado a partir de primeiro tempo de uma cirurgia. O que eu quero dizer com isso? Quando eu pegava um paciente de 300 quilos, alguns anos atrás, o que isso fazia primeiro? Fazia um sleeve no paciente, para poder depois, aí eles perdiam um pouco com o propósito de perder um pouco de peso e num segundo tempo fazer o bypass nesse paciente. E o que começou a observar? Resultados muito bons. E tinha pacientes que não queriam mais operar. Então, por que eu vou operar se o paciente teve aquilo que eu já esperava? Já está satisfeito. Já está satisfeito, né? Então, você acabava que ficava nesse sentido. Não acabava não operando o paciente. Cirurgia metabólica. O que começou a observar nos pacientes que faziam bypass? Eu pego um paciente hoje, diabético, tomando algumas medicações, fiz controle, obeso, que eu faço, hoje não, eu digo há 20 anos atrás, quando ainda não existia a cirurgia metabólica, era só cirurgia bariátrica. Eu operava esse paciente, o que passou a se observar? Com 1 semana de cirurgia, se o paciente tem emagrecido absolutamente nada ou muito pouco, os seus índices de glicemia estavam praticamente controlados. Opa! O que está acontecendo com esse paciente? O que a cirurgia está fazendo com esse paciente? Aí começou a entender que a cirurgia bariátrica não era só cirurgia bariátrica. Isso é uma cirurgia era metabólica. Uma cirurgia bariátrica e metabólica. Que foi quando chegou no quê? No GLP-1. Foi quando se descobriu, começou a estudar os hormônios incretínicos, que são os hormônios intestinais. E observou que a cirurgia bariátrica passou a ativar mais os hormônios incretínicos, principalmente o GLP-1, que é o GLP-1. Famoso GLP-1. Isso. Que é esse aí, quem vai falar? É a doutora Patrícia, que é um hormônio que a gente usa muito hoje. Dentro das medicações, dentro dos nossos... Porque a gente já falou aqui, gente, já teve um episódio que a gente falou de novas medicações no tratamento da obesidade. O GLP-1, né, um hormônio produzido pelo nosso intestino, onde ele é ativado a partir do encontro com a glicose. Então, o nosso corpo tem glicose, você libera o GLP-1. Então, ele sinaliza para o nosso cérebro que nós estamos nos alimentando, né? Sendo alimentado e, consequentemente, nós vamos ter saciedade. Então, a partir disso aí, começou-se a estudar, na verdade, esses hormônios incretinos, né? Que é produzidos pelo nosso intestino. E hoje nós temos aí várias medicações que são análogos de GLP-1. O Ozempic, né? Nós temos o Mounjaro, né? Nós temos aí a Saxenda, né? Então, nós temos vários hoje medicações que são análogos de GLP-1 que vão trazer para esse paciente o quê? Saciedade, uma neuroproteção. Porque, mas essa medicação vai fazer mal? Na verdade, você precisa ser avaliado, mas ele é realmente uma medicação onde ele faz aí uma sensibilidade, aumenta a sensibilidade do pâncreas, aumentando a sensibilidade aí, na verdade, aumentando a produção do pâncreas, né, aumentando a sensibilidade à insulina. Ele aumenta, faz uma neuroproteção aí, então ele diminui as nossas taxas, algumas taxas como a parte de dislipidemia. Então, tem uma melhora aí significativa para um paciente que realmente tem essas irregularidades. Isso. Então, doutor Bel, trazendo aqui para a tua pergunta inicial, qual que é a diferença da cirurgia bariátrica para a cirurgia metabólica? Então, como começou a observar essa melhora muito rápido, mesmo antes do paciente emagrecer, o que era o lógico de você entender? Não, o paciente vai melhorar o diabetes dele quando ele emagrecer, mas não era isso que acontecia. Esse paciente começou a melhorar o diabetes dele 10 dias, 15 dias, um mês depois, esse paciente já estava, que ele não perdeu aquele peso todo ainda. Então começou a estudar isso. Aí passou
a entender que era cirurgia bariátrica e metabólica. E cada vez mais esse nome bariátrica tende a diminuir, porque ela é uma cirurgia metabólica, porque ela não é a restrição que faz com que o paciente emagreça, é a alteração do metabolismo também, principal, que sustenta o emagrecimento desse paciente. Tá? Então porque você percebe rapidinho, que você percebe que o paciente ele opera, você pode perguntar, eu sempre pergunto, sensação de fome. Zero. Qual é essa sensação de fome? Como é que um paciente, após ele estar operado, né? É óbvio que tem aquela sensação que eles têm aquele receio de fazer, de comer, de mastigar, né? Respeita aquele período que é aquela orientação. Mas o paciente ele fica ali tomando ali 150 ml ali de líquido claro, né? De hora ali em hora, de 2 em 2 horas, e o paciente ele não tem fome. Ele come porque ele sabe que ele precisa comer. Ele come porque ele sabe que ele precisa comer. E a gente precisa lembrar também uma coisa, que é muito comum. Às vezes a gente vai introduzir alguns tipos de orientação para o paciente e muitas vezes você fica preocupado. Poxa, será que o paciente passou mal porque ele está dentro de uma dieta? Ah, será que o paciente passou mal porque ele está comendo pouco? Tadinho. Está fazendo hipoglicemia. Está fazendo hipoglicemia. E a principal dúvida é se o paciente está fazendo... Não, a principal levantamento, a principal hipótese é que a pessoa está passando mal porque ela está reduzindo a hipoglicemia, porque ela está reduzindo o consumo de alimento. Mas, na verdade, quando nós pegamos aquele bariátrico, né, Roberval, aquele paciente que ele está dentro do pós-operatório imediato, e ele tem 180, 170 quilos, 200 quilos, e ele está só tomando aqueles caldinhos, né, de 150 ml, esse paciente ele faz hipoglicemia, Roberval? Faz nada. Faz não? Não faz. Ali é a prova maior de que a restrição que muitas estratégias nutricionais de dieta, de medicações fazem, não tem nenhum problema para o paciente. O grande problema desse paciente que ele passa mal é porque ele não bebe água. Porque ele não bebe água. Então, na verdade, quando ele para de comer, o que acontece com a insulina desse paciente? Ele vai lá embaixo. A redução daquela insulina faz com que ele tenha acesso aos depósitos de gordura. E nosso corpo ele vai quebrar aquela gordura e transformar aquela gordura em quê? Em energia. Então, ele vai trazer aqueles corpos cetônicos que vai ali carrear. Então, se esse paciente fizer um exame de urina, lá no exame de urina vai estar o quê? Cheio de corpos cetônicos. Então, esse paciente ele vai desmaiar, ele vai ficar com a visão turva, que é a visão escura, ele vai suar frio porque ele não toma o quê, doutor Fábio? Vai ter taquicardia porque ele não toma o quê? Água. Porque ele não toma líquido, gente, porque ele não toma água. E às vezes eu digo, doutora, é melhor você não tomar esse caldinho aqui, esse chazinho aqui, mas beba água. Beba água. Não tem problema nenhum, porque o valor calórico daquilo ali, uma dieta de significativo com o paciente 600 a 800 calorias, não nutre nada o paciente. Então, ele precisa beber água. E é o suficiente, porque, como a senhora está falando, ele está usando a gordura como energia. Ele está usando, né? Ele está quebrando. Então, ele está quebrando, ele sente fome, ele pode sentir vontade de comer, que é o que a gente fala muito. Mas isso, não é fome. Não é fome. Se ele se hidratar bem, nem dor de cabeça ele tem. Agora, o que eu falo para os pacientes? Doutor, mas como é que eu vou tomar água? Por exemplo, eu consigo, essa garrafa que tem 400 ml, eu consigo pegar uma garrafa e virar hoje. Depois de operado, como é que eu tenho que tomar água? Eu falei, você vai andar com a tua mesma garrafa. A diferença é que de 5 em 5 minutos... Eu digo que ele tem que beber água que nem passarinho. Daqui mais 5 minutos. Né, doutora? Leva a colherzinha, aquela colherzinha, entendeu? Então é só, gente, é só pegar e ó... Isso. Bebericar água. Se ele passar o dia inteiro bebericando a água dele, eu não tenho dúvida que ao final do dia ele vai conseguir bater a meta de líquido que ele precisa, que é de pelo menos a gente está falando de 2.000 calorias. E aí 2.000 ml. 2.000 ml, 2 litros, né? Então a gente vai muito dentro daquilo que é, mas é o hábito. Porque muitas vezes nós estamos trabalhando, ficamos dentro ali sentado. Eu sempre falo uma estratégia que eu uso com a Crucimar, né? Porque eu tô sem minha garrafinha lá agora. O que eu falo? Eu vou lhe dar uma garrafinha dessa, doutora Patrícia, com o nome do doutor Fábio Rodrigues, que é para a senhora não passar. Olha só, eu estou sem lá no meu consultório uma garrafinha. E aí o que eu falo para Crucimar? Crucimar, durante a manhã eu preciso que você me traga 8 copos de água. Me ajuda lá, por favor, que às vezes eu me esqueço. E aí eu peço. Toda hora ela entra lá, terminou. Às vezes eu nem tenho terminado ainda. Eu bebo para receber o outro. Sim. Então, é estratégia para eu não esquecer que eu preciso fazer o meu consumo de água lá no consultório. Cada um cria a sua estratégia. É uma estratégia que eu criei para mim, mas você pode criar a sua. O local que eu bebo menos água, sabe onde é? Em casa. Em casa. Engraçado.
Por quê? Porque em casa eu não tenho estratégia para beber água. No consultório, tipo assim, doutor, essa garrafona aqui de 2 litros é sua. Eu falei, isso aqui é da manhã, à tarde vem outra dessa. Entendeu? Eu tenho a minha estratégia para poder beber água. Agora, em casa não tem, porque em casa você está fazendo coisa diferente, você sai, é difícil ter a tua rotina. Eu tenho que levantar e ir ao filtro toda vez pegar água. Você faz isso? Faz nada. Esquece. Esquece. Aí quando você vê... Só que o que acontece com a gente? Eu esqueço. A hora que eu sinto sede, eu consigo ir lá e tirar o atraso. O paciente pós-operatório de bariátrica ele não consegue, porque ele não consegue beber mais do que ali 50 ml de cada vez. Consegue. Entendeu? Então, se ele se aventurar a querer beber muito, ele vai acabar se entalando. Tá? Então, é essa estratégia da água que tem que ser trabalhada assim. Tá? Então, só para finalizar o raciocínio aqui, Roberval, da sua pergunta lá inicial, a cirurgia metabólica, inicialmente, ela é mais conceitual do que técnico. Tá? Só que mesmo essa questão de conceitual e técnica, ela está modificando, tá? Porque inicialmente ela é mais conceitual do que técnica. O que eu digo isso? Conceitual é que eu vou fazer uma cirurgia para um paciente para controlar o seu diabetes. Então, é uma cirurgia metabólica. Tá? Só que hoje já está virando isso também, porque são as novas técnicas que estão por vir. Tá? Essas novas técnicas que estão no nível de estudo, e a qualquer momento elas vão ser permitidas, vai ser feito, que são técnicas voltadas diretamente para o controle do diabetes. Tem muita técnica, pelo menos 3 técnicas aí já praticamente prontas para sair. E em breve vão estar autorizadas para que a gente possa aplicar nos nossos pacientes, eu não tenho dúvida disso não. Com benefícios da diabetes, mas como consequência do emagrecimento. Também vem para o emagrecimento, mas mesmo para aquele paciente que tem obesidade grau 1. Porque quando eu falo em cirurgia metabólica, já me é permitido fazer no paciente com obesidade grau 1. Ele não precisa ser aquele paciente tão obeso. Ele pode ter obesidade grau 1, que é entre 30 e 34,9, com diabetes. Esse paciente já é permitido fazer a cirurgia metabólica. Tá? E, obviamente, o paciente muito obeso também com diabetes vai se beneficiar assim, não tem dúvida. Sim, com certeza. E quais são os riscos, na verdade, quais são as complicações mais comuns dentro de cada técnica? Aí vamos falar e vamos nos restringir aqui ao sleeve e ao bypass. Complicação, doutor? A gente não tinha combinado essa pergunta. Porque toda cirurgia tem sua complicação, né? Porque claro, a gente precisa lembrar quais são os riscos, né? Todo procedimento cirúrgico tem seus riscos. Eu vou falar o risco de uma maneira macro, tá? Certo. Porque se entrar em nuances técnicas aqui talvez não faça muito sentido, mas eu vou falar o risco de uma maneira macro da cirurgia bariátrica. Eu uso o seguinte exemplo dos pacientes. Nós 3 aqui dirigimos. Se eu pegar meu carro agora e sair daqui para minha casa, ultrapassando o limite de velocidade, furando o sinal, mexendo no celular, alcoolizado, eu tenho um risco altíssimo de ter um acidente. Concordam comigo? Sim. De provocar um acidente. Já, no outra ponta, eu tomo todos os cuidados, respeito a lei de trânsito, não bebo, não mexo no celular, paro no sinal, meu risco... Mínimo. Mas é 0? Não. Mínimo. Então não existe. Reduziu o risco. Não existe risco 0. Eu trago porque eu chamo de risco orgânico. Certo? Da mesma maneira bariátrica. Se um paciente chega comigo no consultório hoje, doutor, eu quero me operar de cirurgia bariátrica. Amanhã, eu deito ele numa mesa cirúrgica, eu opero ele amanhã, eu tô sendo aquele motorista imprudente. Eu estou elevando o risco de se ter qualquer tipo de problema com esse paciente. Já o paciente que ele segue aquele protocolo de exames, de avaliações com equipe multidisciplinar, de reposição de suplemento, de reposição de vitamina, perda de peso antes da cirurgia, eu trago ele porque eu chamo de risco orgânico. Tá? Não é 0, mas existe um risco pequeno. Mas hoje também a cirurgia bariátrica se tornou uma cirurgia muito segura, porque o advento da videolaparoscopia associada à tecnologia dos grampeadores tornou a cirurgia muito segura. Tá? E o risco de se ter um pior desfecho num ato de cirurgia bariátrica, seria o pior desfecho aqui, seria o paciente via óbito, não é diferente, por exemplo, do risco de uma cesariana, não é diferente do risco de uma cirurgia de vesícula, não é diferente do risco de cirurgia de apêndice. Doutor Fábio, o senhor opera o paciente hoje 10 horas da manhã. Amanhã 10 horas da manhã ele está de alta. Exatamente. Isso prova o quê? Que a cirurgia ela é uma cirurgia segura. Ela é uma cirurgia extremamente segura, desde que a gente siga os protocolos. Sim. Né?
Qual o meio de transporte mais seguro que existe hoje? O avião. Porque é tudo protocolo. Eles têm os critérios. Checklist, né? Ele tem um checklist dele ali de segurança que o avião não decola se não seguir aquele checklist. Então, quando eu trago a cirurgia para, entre aspas, esse checklist, eu torno ela muito segura, eu diminuo o risco de ter problema. É zero problema? Claro que não. Mas eu trago ela para um risco que eu chamo de risco orgânico. E a gente precisa, né? Porque a gente já está aí há quantos anos fazendo esse processo de cirurgia, acompanha esses pacientes? 8 anos. 8 anos, e né? Os pacientes, todos eles passam por todos os profissionais da equipe. E muitas vezes a gente já teve pacientes, assim, pacientes realmente que às vezes ficam insatisfeitos ou mesmo chateados quando você nega a cirurgia, né? O paciente ele não entende. Primeira coisa que ele não entende para aquele tanto de exame. Né? Ele precisa entender que tudo aquilo ali tem um propósito. A gente não vai pedir exame simplesmente por pedir. Depois ele não entende por que ele tem para caçar com nutricionista, com nutrólogo, com psicólogo, com cardiologista. Mas até aí a gente tem até aquele entendimento. Mas aí quando você chega com todos aqueles exames realizados e chega em casa, você precisa emagrecer porque você vai melhorar o acesso, né? Você desinflama o melhor acesso ali à cavidade abdominal pelo profissional, pela equipe que vai lhe abordar. Você vai diminuir o tempo de cirurgia, né? Você vai mostrar ali o comprometimento que você teve de mudança nesse processo, que você está preparado para enfrentar toda a mudança. Após-operatório, que hoje a gente tem aí um percentual de quase 30% de pacientes que reganham peso após a cirurgia bariátrica. Né? Assim, eu falo para os pacientes, você, para perder um pouco de peso, a gente não perde muito, é de 5 a 10% do peso, não precisa mais do que isso. Você tem um maior motivo para perder, para fazer isso. Por quê? É a sua segurança, a tua vida. A tua vida está em risco. Sim. Né? Quando você faz uma cirurgia com um paciente que perdeu ali 5, 10% do seu peso, a cirurgia fica tecnicamente infinitamente muito mais fácil de ser operado. O paciente mais pesado que eu já operei até hoje, quando ele começou o processo dele, ele pesava 250 quilos. Quando ele operou, ele pesava 220 quilos. Ele perdeu 30 quilos da cirurgia. Foi uma cirurgia muito tranquila. Muito tranquila. Eu já operei paciente de 100 quilos que me deu muito mais trabalho, tecnicamente falando, do que um paciente de 230 quilos. Ele emagreceu. Né? Porque não emagreceu. Aí o que acontece? Então, o paciente precisa ter esse entendimento, essa consciência que é para a segurança dele. Sim. Você está entendendo? Eu sempre explico, né, que quando ele consegue essa perda, esse percentual de perda aí, o senhor consegue visualizar o quê? O estômago, o intestino e o fígado. São os 3 órgãos que o senhor vai... Porque quando você perde esses 5, 10% de peso, é gordura visceral que ele perde. Sim. É gordura visceral, as alças ficam mais leves, fica tudo... tecnicamente mais fácil. Eu faço a comparação, eu gosto de fazer comparações com o dia a dia das pessoas para eles poderem entender. Todo mundo aqui já dirigiu um carro de direção hidráulica e um carro de direção mecânica. Qual que é o carro mais fácil de dirigir? É um carro com direção hidráulica. Por quê? Porque você faz as manobras finas com mais facilidade. Um carro com direção mecânica, eu lembro quando eu era moleque, eu dirigia uma Toyota Bandeirantes, para poder fazer um giro naquela Toyota. Rodava o volante todinho. Todinho, dava muito trabalho. Quer dizer, o risco de ter uma colisão, o risco de ter um acidente é muito maior quando você está dirigindo um carro com direção mecânica do que quando você está dirigindo um carro hidráulico. É óbvio que um paciente que não opera, o risco é maior. O paciente não perde peso, ele tem um risco de ter complicação. Sim. Além de que estende mais o tempo cirúrgico, piora a dinâmica respiratória do paciente, mais tempo anestesiado, mais edema ele vai ter da glote, mais risco de fazer depressão respiratória. Depois da cirurgia ele pode acontecer. Então é segurança mesmo. E essa recuperação... Desculpa, doutor. Não, pode falar, Rocha. Não briguem. Eu estou aqui para responder a pergunta de vocês. É independente da técnica, né, doutor? Independente da técnica que você vai aplicar na cirurgia, a perda de peso é muito importante para o paciente, porque segurança. Exatamente por questão de segurança que a gente trabalha a perda de peso. E existe alguma diferença entre a recuperação pós-operatória de um paciente e de outro paciente? De técnicas, eu estou falando, em relação à diferença? Assim, o que eu falo para os pacientes. No primeiro ano, a gente já falou ainda pouco aqui, né? No primeiro ano, tanto faz A, B ou C, o resultado é exatamente o comportamento
do paciente que ele precisa ter é exatamente o mesmo. Não, a recuperação. Não existe também diferença, não. A recuperação tanto de uma quanto de outra é exatamente a mesma. O que dá um pouco de diferença é que a gente percebe que o paciente de sleeve, ele tem uma perca de peso... mais lenta. Não digo nem mais lenta, Alberto. Às vezes a gente tem a percepção que ele tem uma perda de peso um pouquinho mais saudável. Mais saudável. Eu não sei se é isso que vocês observam a nível de consultório, porque ele não perde tanto nutriente, ele não é perde desabsortiva. isso, quanto a técnica do bypass. E o tempo de liberação que ele tem é diferente? Liberação, por exemplo, ele vai precisar ficar 15 dias afastado do trabalho. Não muda absolutamente nada. Então, é o que eu digo para o paciente. Tanto faz eu fazer o sleeve, ou tanto faz eu fazer o bypass, o teu comportamento nos primeiros anos de cirurgia não vai mudar absolutamente nada. É exatamente igual a tua dieta, é igual ao teu tempo de recuperação. Qual é o tempo de recuperação para o trabalho? O trabalho é média de 15 dias, 15 dias esses pacientes voltam para suas atividades normais, 99,9% dos pacientes com 15 dias estão aptos para voltar a trabalhar. Eu não libero para trabalho, por exemplo, paciente trabalha na construção civil lá em cima de um prédio lá, aquele paciente não libera, de repente o paciente desse não toma água, fica tonto lá em cima, cai e vai ter um problema. Vamos fazer uma brincadeira rapidinho, eu vou ser uma paciente e vou fazer uma enxurrada de perguntinhas aqui, sem rápida, sabe aquele sim ou não? Sim, não, não. Então, eu tenho que pensar, doutor. Vamos lá. Vai ficar gravado aí, depois eu vou dar um sim onde é um não, e eu vou ter problema. Doutor, eu acabei de me operar, eu vou me operar, independente de técnica, né? Que já que eu vou passar quantos dias em casa de resguardo? 15 dias. 15 dias. Quantos dias depois eu posso dirigir? 10 dias, mas eu recomendo 15. Quantos dias depois eu posso fazer a academia e fazer atividade física? Perguntar quantos dias você poderia ter relação sexual. Também, doutor Fábio. Que é uma pergunta muito grande. Também. Eu já ia perguntar, doutor Fábio. Já ia perguntar, porque o senhor não está deixando eu fazer aqui minhas perguntas. Quanto tempo depois eu posso fazer atividade física? Atividade física eu recomendo pelo menos de 30 a 45 dias. O que eu recomendo em relação à atividade física? Se você já está tomando whey, se você está tolerando bem o whey, você está liberado para fazer atividade física. Se você não estiver tolerando o whey, não faça atividade física, porque você vai queimar massa muscular. Tá. Quanto tempo depois eu posso manter a relação sexual? Pelo menos 15 dias. Eu posso ir com as unhas pintadas para cirurgia? Não. Qual é a recomendação? A recomendação é que você esteja com as unhas cortadas, não pintadas e, obviamente, sem aquele unha em gel. Por quê, doutor? Porque a gente faz a monitoração nos dedos e essa monitoração não pode ser com unha pintada. Quanto tempo depois eu posso fazer a parte de pintura de cabelo, minhas progressiva? 15 dias depois você já pode fazer dentro da tua rotina normal, mas eu recomendo não fazer. Tá. Por que eu recomendo não fazer? Porque você tem uma perda de cabelo já natural depois da cirurgia bariátrica, porque você tem uma perda de peso muito grande, o seu organismo não entende que aquilo é proposital, ele não entende que você fez uma cirurgia para emagrecer. Então ele faz o quê? Ele prioriza seus órgãos nobres. Então aquele pouco nutriente que está entrando, ele joga para o coração, rim, cérebro, intestino, que são os órgãos nobres dele. Pele, unha e cabelo não é prioridade. Então você tem uma queda natural da condição desses órgãos que eu te falei, pele, unha e cabelo. E se você jogar mais tintura, mais progressiva, mais isso no seu cabelo que a gente sabe que já agride, então você acaba piorando ainda mais esse... Quanto tempo depois eu posso fazer minha cirurgia plástica? Minha primeira é colocar minha mama, entendeu? Fazer minha lipo. A cirurgia plástica, ela é recomendada pelo menos 1 ano e meio, mas não é uma regra. O que você recomenda? Qual que é o princípio para poder se indicar uma cirurgia plástica para o paciente que ele está liberado? Ele já tenha atingido o peso dele e ele esteja estável há pelo menos 3 meses. Tá? Tem paciente que emagrece muito rápido, tem paciente que com 6 meses, 7 meses, 8 meses, ele praticamente já atingiu o seu peso ideal. A gente faz a bioimpedância, a gente vê que ele está dentro do peso dele. Atingiu, passou 3 meses sem perder peso, já está liberado para o cirurgião plástico fazer a cirurgia. Quanto tempo depois eu posso engravidar? 1 ano e meio. 1 ano e meio depois eu posso... Pelo menos 1 ano e meio, por quê? Porque é o tempo que você já estabilizou peso também, que você já está com um bom aporte nutricional, porque o teu bebê, na hora que você engravidar, ele não vai selecionar alguma coisa que ele pode ou que ele não pode, porque não está entrando isso ou porque não está entrando aquilo, não. Ele vai tirar de você aquilo que ele necessita. E se você não tiver com um bom aporte nutricional, eu não tenho dúvida de que você vai ter uma queda grande no seu estado geral nutricional.
Tá. E a última perguntinha já para o meu bate-volta das minhas dúvidas que eu recebo sempre em consultório aí dos meus pacientes. Quanto tempo depois eu tenho que começar a fazer meus exames após a cirurgia? Quanto tempo depois da cirurgia eu preciso voltar para fazer meus primeiros exames? Perfeito. Eu peço com 30 dias. Tá? Com 30 dias já é o suficiente para a gente já ter algum tipo de carência. Esse paciente volta comigo numa consulta de 7 dias só para revisão, pós-operatório imediato, e ele volta comigo com 30 dias. Com 30 dias eu peço exame de laboratório e uma ultrassom de abdômen com dobro, que eu preciso ver o sistema porta para investigar algumas coisas que podem acontecer ali. Tá? Eu peço de rotina com 30 dias e a gente observa que com 30 dias já tem paciente com carência de vitamina B, paciente com carência de vitamina D, e a gente acaba suplementando. Mas esses pacientes que geralmente têm essas carências são aqueles pacientes que não fizeram a suplementação adequada no pré-operatório. O paciente está aqui no leito, só decidiu com ele, combinou no consultório que ele iria fazer a bypass. Aí na hora o senhor muda para sleeve. Acontece isso? Pode acontecer isso? Pode, já Ou vice-versa, do senhor ir operar a sleeve, uma, duas, fazer três, a bypass? e vai continuar acontecendo muitas vezes isso. É mais comum você optar por mudar um bypass para sleeve. Tá? Por que é mais comum? Por exemplo, mês passado, uns 2 meses atrás, eu fui para poder fazer uma cirurgia de bypass, a programação é essa. O paciente já tinha um fígado cirrotizado, com aspecto de cirrose. Tecnicamente, eu optei por poder fazer um sleeve no paciente. Por quê? Porque talvez esse paciente ele possa um dia lá na frente, daqui 10, 15 anos, não sei o estado do fígado dele, evoluir para uma necessidade de transplante hepático. Eu deixo o intestino dele lá, via biliar, tudo quietinho ali, intacto, sem mexer, que facilita a parte de transplante também, tá? Já teve situações de eu evoluir de um bypass, de um sleeve para bypass? Não, nunca aconteceu, não. É mais difícil, tá? É mais difícil você decidir por um sleeve e fazer para um bypass, mas pode acontecer. Às vezes quando você começa a manusear ali, já aconteceu. A gente, no início da cirurgia, você começa a manusear a parte da transição do estômago com o esôfago, você percebe que o paciente tem uma hérnia de hiato. Tá? O paciente tem uma hérnia de hiato que acontece. Tá? Às vezes ela não foi diagnosticada no pré-operatório pela endoscopia, pelo esofograma, pegametria e manometria, e você percebe no intraoperatório que ele tem uma hérnia de hiato, você precisa converter para um bypass, que é aquele benefício do paciente. Então, assim, a técnica ela não é engessada. Eu falo para o paciente, veja bem, a programação é essa. Pode acontecer de mudar. E o paciente muitas vezes fica até chateado, porque tem paciente que chega e quer uma determinada técnica. Aí é outra coisa que eu também converso com o paciente no consultório. Doutor, quem decide a técnica que eu vou fazer? Eu falo, é você. Desde que você não tenha contraindicação para aquela técnica que você quer. Porque, veja bem, o doutor Roberval chega para mim, quer fazer uma bariátrica. Eu quero fazer um sleeve, doutor. Porque fulano fez sleeve, Beltrano fez sleeve, minha prima fez sleeve, eu quero um sleeve, porque eu vi aquele seu podcast lá e eu achei que o sleeve fosse uma cirurgia melhor para mim. Eu falei, tá bom, Roberval, vamos lá, vamos avaliar se você pode fazer sleeve. Aí eu peço um endoscopia do Dr. Roberval, o Dr. Roberval com uma baita de uma hérnia de hiato. Eu vou fazer um sleeve no Dr. Roberval? Piorar a vida dele? Vou piorar a vida dele? Não, eu não vou fazer. Eu falei, Roberval, olha, eu sei que você quer muito fazer o sleeve, mas infelizmente eu não posso fazer um sleeve em você, vou ter que fazer um bypass. Ah, mas eu quero. Eu falei assim, não, mas aqui é teu limite. O teu limite de querer até onde tecnicamente não compromete. Tá? Então eu falo para o paciente, você tem o direito de escolher. Se você não tiver contraindicação, faça o que você quiser. Tá? Agora, se você tem indicação, infelizmente... Aí a decisão acaba sendo sua, né? Acaba sendo minha. Tá? Então é assim que a gente trabalha. Muito bom. Mais alguma perguntinha, Roberval? Tá, aproveitando, né, doutor Fábio, a idade influencia na técnica usada para cirurgia bariátrica? Teoricamente não, Roberval. Bom, a idade a gente sabe, né, que é o paciente que tem a partir de 16 anos até 65 anos de idade. Teoricamente ela não influencia na técnica, mas com um paciente com determinada idade, vamos imaginar um paciente ali com 63, 65 anos, que está no limite, o paciente não tem hérnia de hiato, não é um paciente diabético, que você acaba querendo fazer uma coisa mais
simples para ele, que não, mais tranquila, uma cirurgia com tempo menor, que ele não vai ter um consumo tão grande dos nutrientes dele, que o bypass acaba levando. Eu tendo a fazer sleeve nesse paciente se ele não tiver nenhuma dessas contraindicações que eu acabei de falar para vocês. Eu parto muito disso, tá, Alberval? Se o paciente não tem contraindicação, eu faço o sleeve. Eu tenho muito isso comigo. Se ele não tiver contraindicação, sleeve. Porque para mim o sleeve, se ele me der o propósito que eu quero, que é o paciente chegar muito próximo do peso dele, está resolvido o problema dele. Só que a gente esbarra realmente nessas questões que acabam contraindicando a técnica. Em relação à técnica, a gente sabe que quando você acabou de falar que se é sleeve ou bypass, a maioria das vezes eles sempre perdem aí mais ou menos o mesmo peso, né? Mas a gente tem algum comparativo? É uma pergunta mais assim que a gente também vê em consultório dos nossos pacientes. Existe algum registro em relação ao paciente que fez bypass? Ele teve chegou a ganhar, teve uma probabilidade de ganho maior de peso, ou ganho de peso após a cirurgia, reganho de peso, ou a sleeve? Sim. Em relação a isso, existem muitos estudos, não tem de cabeça aqui, mas depois a gente pode até deixar o link aqui nos comentários abaixo. Os estudos mostram que a perda de peso do paciente que faz a cirurgia de bypass, ela é maior. Certo. Tá? Ela é maior. A perda de peso ela é maior. E a recidiva da obesidade no sleeve é maior. Então, o paciente que faz um bypass, ele tem uma probabilidade menor de reganho, de recidiva da obesidade. O paciente que faz sleeve, ele tem uma probabilidade maior de recidiva da obesidade. Tá? Então, por que isso acontece? Porque ele não tem um fator desabsortivo. O estômago, da sleeve, o estômago só está menor. Isso. Mas por que isso acontece? Porque o paciente não estava preparado para operar. Porque ele não fez mudança de estilo de vida. Não fez a mudança, não teve a perda que se exige no pré-operatório. Ele não fez a mudança, né? O paciente achou que a cirurgia ia resolver o problema dele. A não ser que eu erre. Se eu pegar um paciente de 200 quilos e fazer um sleeve nele, quem está errando sou eu. Tá? Se eu pegar um paciente de 200 quilos e fazer um sleeve, quem está errando sou eu. Agora, se eu pego um paciente de 100 quilos, que não tem nenhuma contraindicação para sleeve, e o peso ideal dele é 60 quilos, eu faço uma cirurgia de sleeve nele, ele chega nos 60 quilos, ele vai passar 4, 5 anos, 3, 4, 5 anos magro ali, e depois ele começa a subir de novo, o paciente que não fez aquilo que ele deveria fazer. A cirurgia dele foi um sucesso. O tratamento da obesidade dele não foi sucesso. Ele não entendeu o propósito da cirurgia. O propósito da cirurgia é fazer com que ele chegue muito próximo do peso dele. A manutenção do peso ali embaixo, ela é estritamente comportamental. Se ele não mudar aquilo que fez com que ele chegasse um dia a precisar da cirurgia bariátrica, eu não tenho dúvida de que ele vai fazer essa curva inversa também. Como com qualquer outra estratégia nutricional. O que muda é o tempo. O paciente faz uma dieta, perde 10 quilos, para a dieta dele, volta a fazer o que ele fazia antes da dieta, ele baixa, fica um tempo magro, sobe. O que diferencia é o tempo, é a linha temporal. Enquanto essa curva de uma dieta dura, 2 meses, 3 meses, essa curva da cirurgia bariátrica ela dura 5 anos, 6 anos, 7 anos. Entendeu? Por quê? Porque é a questão comportamental. Tá? Aí tanto faz o sleeve ou o bypass, mas é estatisticamente comprovado que com o sleeve a recidiva é maior. Tá? É importante a gente lembrar, pessoal, que se a gente não tivermos a mudança de hábito, independente do que você faça, cirurgia bariátrica, aquela cirurgia endoscópica, o balão, né, o tratamento clínico da obesidade, se você não tiver a mudança, você não vai permanecer aí, ter essa manutenção desse peso. Porque realmente o diferencial é você fazer a mudança do estilo de vida. Você realmente inserir hábitos, né, que vai levar você a manter esse peso. Por conta que se você não fizer isso aí, realmente você volta a ganhar peso. A cirurgia bariátrica
volta, se eu fizer a cirurgia, eu não vou mais ganhar peso, não. A cirurgia bariátrica não vai ser a solução dos seus problemas. A cirurgia bariátrica vai ser uma ferramenta que vai te ajudar a você fazer uma perda de peso, mas você vai precisar melhorar a qualidade dessa alimentação, você vai precisar fazer uma atividade física, você vai precisar trabalhar o seu sono, você vai precisar trabalhar um acompanhamento psicológico para que você controle a ansiedade, muitas vezes melhore a relação com esse alimento, e que você aí trabalhe também a sua questão hormonal. Então, você precisa dessa mudança, desse cuidado com você, para que você consiga aí fazer a manutenção desse peso. É o que eu falo. A manutenção ela é comportamental. Sim. Se você não mudar aquilo que fez com que você chegou a pesar um dia, precisar um dia de cirurgia bariátrica, você tem uma grande chance de se tornar aquele 30% de paciente que volta a ter recidiva de obesidade. 30%. E quando a gente fala... técnica, né? Independente da técnica, quando a gente fala comportamental, não é só dieta, atividade física, também isso é fundamental, mas é entender que eu tenho uma doença, é entender que às vezes eu vou precisar de tomar remédio para poder controlar a minha ansiedade. Muitas vezes eu precisar de começar a ganhar peso, eu vou ter que ir lá com a doutora Patrícia, eu vou ter que fazer um remédio de alguma coisa de emagrecimento que ela está fazendo. Quando eu começar... Porque, gente, é doença crônica não tem cura. Eu sempre digo pro meu paciente assim, olha, se você começou a perder o X peso, eu precisava perder 30 quilos, começou a fazer a mudança da reeducação, e a mudança não, a troca de massa, né, a redução do percentual, e aí não, já vou dar alta do paciente, eu falo, olha, então você vai manter isso aqui. Fique atento, comece a se observar. Você percebeu que você está ansioso, toda hora mastigando à noite? Você percebeu que toda hora ela está lá no trabalho, indo na cozinha, se levantando, beliscando? Cara, acende a luz vermelha. Começou a ganhar 2 quilos, não espera ganhar 5 não. Comece a buscar, a observar se realmente você está num quadro de ansiedade. Se você está fazendo refúgio, a sua compensação, o seu foco, onde você tem prazer, é alimentação, busque ajuda. Busque ajuda. É o que eu estou falando, não espere desandar tudo. Eu sempre falo, cara, coloca um limite aqui para você. Imagina, eu pesava 150, eu fiz uma cirurgia bariátrica, vim para 80, vou botar meu limite aqui. Cara, quando eu chegar a 85, 90 é meu teto. Quando eu chegar a 85, eu acendo a luz amarela, 90 eu começo a gritar, acende a luz vermelha. Eu vou procurar o Dr. Roberval, eu vou procurar a doutora Patrícia, vou voltar com o Dr. Fábio, vou voltar com a minha equipe disciplinar. Para quê? Para que eu não deixe eu voltar a 100. Mas nós temos muito paciente. Uma coisa eu vi nós temos muito paciente assim, rapidinho, doutora, que, poxa, eu voltei com vocês porque eu senti que eu saí um pouquinho da linha. Estou comendo um pouquinho mais. Né? Tem muito. E volta aqui, ó. Volta com a gente, com nós três. E aí a gente tem que lembrar, a gente precisa colocar para esse paciente que uma coisa eu vi muito interessante. Poxa, doutor, eu fiz a cirurgia bariátrica, eu vi isso hoje. Eu fiz a cirurgia bariátrica, eu ganhei peso, eu engordei tudo de novo. E aí eu fiquei pensando, aí o meu irmão falou assim, não faz a outra cirurgia, porque como você fez a sleeve, faz o bypass. Ela falou assim, não vou fazer uma cirurgia de novo, porque é o meu segundo atestado de incompetência. Porque eu já reganhei primeiro. Aí eu falei, não faça isso com você não se martirize dessa forma, tá? Porque muitas vezes o paciente ele ganha peso e ele tem vergonha de voltar com a equipe dele, porque ele tem vergonha de atestar aquele fracasso. Mas a gente precisa saber, e a gente precisa que você saiba que a gente sabe que a obesidade ela é uma doença, e na verdade você precisa de ajuda. Se você ficar com medo, com vergonha, isso não vai estar te ajudando. Então, a gente precisa saber, você precisa saber que, na verdade, nós estamos esperando você, por conta que nós precisamos abordar e achar com você ali a solução de mudança. E eu sempre falo, olha, doutor Fábio, ele vai operar o seu estômago, ele não vai operar essa cabeça. Então, toda essa mudança, você precisa trabalhar essa mudança gradativamente, porque muitas vezes o seu cérebro não acompanha a mudança que o seu corpo vai ter. Então, você precisa saber disso. Você precisa saber que nós sabemos disso e nós estamos aqui para te ajudar. Exatamente. Eu falo assim para eles. Você precisa, primeiramente, se perdoar. Você não é o único culpado por estar obeso. Eu falo muito isso para os pacientes. A gente hoje sabe que existe uma indústria da alimentação aí por trás que faz com que as pessoas acabam engordando, as facilidades que a gente tem no nosso dia a dia. Muito calórico, né? Alimentos muito calóricos e falta de educação mesmo, educação no sentido de instrução, que é o que eu bato. O nosso grande propósito não é só te emagrecer,
É fazer, te instruir, que isso que a gente está fazendo aqui. A gente está instruindo nossos pacientes para quê? Para que eles possam fazer a cirurgia bariátrica emagrecer, fazer um protocolo emagrecer, fazer uma estratégia nutricional emagrecer e consiga se manter magro. E se você perceber que você está saindo do prumo, vamos usar esse termo, cara, não tem nada de errado nisso. Não tem nada. É doença crônica. Emagrecer é fácil, né? Emagrecer é fácil. Manter é o que é mais complicado. Procure a gente, que a gente tem várias estratégias, desde cirurgia até protocolo de emagrecimento, estratégia nutricional. Tem muita coisa que dá para fazer. Agora você precisa, primeiramente, aceitar o problema, aceitar a doença. Querer ser ajudado. Querer ser ajudado, aceitar a doença. Tá? Hoje mesmo foi uma paciente que tem 10 anos de operada de sleeve, ela reganhou todo o peso, ela sentou lá comigo porque ela quer operar de novo. Eu falei assim, calma, vamos entender melhor a sua situação, vamos fazer isso, aquilo, vamos trabalhar aqui, vamos reestruturar isso aqui. Para quê? Porque se eu te operar hoje, ela fez a primeira cirurgia dela com 18 anos, hoje ela tem 28, e eu falei para ela, se eu te operar hoje, é chance de você chegar aos 38 do mesmo jeito e querer operar de novo que você está aqui. Aí você não vai me procurar, você vai procurar um terceiro cirurgião, porque ela não procurou o cirurgião que operou ela já está me procurando, entendeu? Ela vai procurar um terceiro cirurgião para fazer uma terceira cirurgia, que nem sei se é possível fazer, entendeu? Então é realmente muito complicado. Cirurgia não é a tábua salvadora da obesidade, ela tem o seu papel fundamental, importante, tem seu espaço, sempre vai ter. As pessoas falam, doutor, a cirurgia bariátrica vai acabar? Eu falei assim, não vai acabar, sempre vai ter espaço. Sempre vai ter espaço para qualquer coisa que a gente se una para tratar essa doença tão complexa chamada obesidade. Pode mudar as técnicas, né, doutor? Sim. Como o senhor falou lá anteriormente, né? Mas acabar não acaba, né? Então vamos lá, pessoal. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, tá? Pode fazer suas considerações finais, doutor Fábio. Não, eu que agradeço vocês aqui, a oportunidade de falar sobre cirurgia bariátrica. Adoro falar sobre cirurgia, é sempre bom. A hora que a pergunta vem, a gente acaba fomentando a resposta, estica mais o assunto, estica mais o tempo. Espero que vocês tenham gostado aí, consigam tirar as dúvidas de vocês e a gente possa estar colaborando aí com mais um tijolinho nessa construção desse conhecimento de tratamento da obesidade. Perfeito. Porque isso é que é o mais importante, é você fazer uma construção para que você tenha uma boa base e você possa fazer a sua cirurgia, você possa fazer o seu protocolo, você possa fazer, seja lá qual estratégia você vai fazer e você tenha sucesso pro resto da vida. Dr. Roberval. Muito bom o tema, né? Quem tem dúvida, que a gente encontra muito no consultório, né, doutora? E quem está assistindo, né, nós estamos lá para recebê-los e tirar todas as dúvidas. E se quiser operar, nós estamos lá dispostos a ajudar. E o doutor Fábio operar. Pessoal, então, para a gente finalizar, deixa o Instagram de vocês aí, por favor, doutor Fábio. doutor.fabio.rodrigues.manaus, tá? Podem seguir lá, curtir, comentar, ou deixar caixinha de pergunta, podem tirar todas as suas dúvidas lá e acabar dando sugestões aqui também para o nosso podcast, tá bom? Siga aqui o nosso canal também, ative o sininho lá para que vocês possam receber as notificações. Roberval Costa Nutri, tá? À disposição sempre. E aí, pessoal? Então, pessoal, muito legal, né? Mais um episódio aqui com vocês, tá? Além do peso, tá? Ó, muito legal tá aqui com esses dois monstros aqui dividindo aqui um pouquinho aqui de conhecimento com vocês, tá? Sigam aqui, se inscrevam no nosso canal, ative aqui o sininho para receber as notificações, tá? E me sigam lá no Instagram, doutora Patrícia Santiago, tá? E vamos lá, hein? Até a próxima, pessoal!